Feliz sábado, irmãos. Nós estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus, amém? Vocês sabem que sempre quando eu prego eu gostava, né? Porque a pandemia nos impede, mas geralmente a gente nos abraçarmos e tal, mas não nos impede de dar pelo menos um soquinho aí do lado assim, fazer assim, ó. Isso aí, ó, bom sábado, que bom você estar aqui. É muito importante estarmos na casa do nosso Deus e podermos estudar a sua palavra. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. Pedimos que a influência do teu Santo Espírito esteja sobre nós. Ajuda-nos a entender, que teu Santo Espírito nos incomode e quando sairmos daqui, que possamos sair com a decisão de te servir, Senhor. Te pedimos que nos abençoe, nos bendiga, em nome de Jesus, amém? Amém. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, é um texto conhecido nosso. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a missão da igreja, não é? Nós temos uma missão, certo? A missão da igreja é salvar, amém? Vamos repetir aqui, a missão da igreja é salvar. A missão da igreja é servir. Então nós temos duas missões importantes: salvar e servir. Juntos, salvar e... Amém. Essa é a missão da igreja. Mas quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós. Então, a partir do momento, irmãos, que nós aceitamos a Cristo Jesus e nós somos batizados e que o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no céu, isso significa que nós aceitamos uma missão, sabe? Nós aceitamos uma missão. E isso nos preocupa um pouco, né? Diz assim, quando Jesus fez a sua grande comissão dos discípulos, o texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, Jesus comissionou então os seus discípulos para que eles pudessem sair e pregar o Evangelho. E eles conseguiram fazer isso? Sim ou não? Claro, nós estamos aqui, irmãos. A grande resposta: nós estamos aqui. Se nós estamos aqui com essa mensagem é porque eles conseguiram realizar a missão. Eu acho que vocês estão querendo já meter o pezão, né, para casa. Irmãos, nós temos uma missão. Foi confiada uma missão para os discípulos e eles lograram êxito, né? Eles conseguiram fazer com que essa mensagem alcançasse os nossos dias. Não por um poder humano, mas eles receberam um poder especial, o poder do Espírito Santo. Eles não conseguiram isso sozinhos, irmãos. E nós não conseguiremos o quê? Sozinhos, certo? Nós precisamos da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então funciona assim: um dia eu encontrei a Cristo. De alguma maneira Jesus chegou à minha vida. Pensem na vida de vocês. O Espírito Santo fez com que esse evangelho entrasse no coração de vocês, certo? E nós então fomos tocados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo então convenceu a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. E com isso então nós tomamos uma decisão. A decisão de selar a nossa vida com Cristo. E nós selamos a nossa vida com Cristo e também abraçamos uma missão. Isso, de certa forma, me preocupa algumas vezes, sabe? Porque até que ponto nós aceitamos a salvação e abraçamos a missão? De repente, eu posso ter aceito
há salvação, mas eu não tenho, né? Nunca tive, nunca fiz e nem sei se vou fazer, ou seja, abraçar uma missão. Irmãos, nós estamos aqui como exércitos do Senhor, amém? Povo do Senhor. E nós temos uma missão. Os discípulos, eles conseguiram realizar, né, essa tarefa maravilhosa. Mas Deus sempre teve o seu remanescente. E nós somos o remanescente de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus com uma mensagem toda especial. Não mais aquela mensagem que os discípulos pregaram, mas agora nós temos uma mensagem especial, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, que nós vamos abordar nesse momento. É a mensagem, a tríplice mensagem angelical. Mensagem essa, irmãos, que o mundo não conhece. Evangelho eterno esse que os nossos irmãos não conhecem. E que nós temos a responsabilidade e a obrigação de poder tornar conhecido esse evangelho para as pessoas. Sabe, como se o mundo estivesse indo para o abismo e nós não estivéssemos fazendo absolutamente nada. Nada. E quando a gente começa a analisar a nossa vida religiosa, irmãos, o que ela é hoje? Qual é a definição do nosso religare, da nossa ligação com Deus? É vir à igreja ao sábado, assistir a escola sabatina no culto e ir para casa? Será que é só isso? Será que eu estou estacionado nessa situação? Vocês acham que existem muitas pessoas que estão estacionadas nessa situação? Existem muitas pessoas, sim, estacionadas nessa situação. Tão somente achar que vir aqui assistir um bom culto, uma boa mensagem, um bom louvor, um bom professor de escola sabatina como tivemos agora pela manhã, Deus seja louvado por sua vida, Marcelo, mas isso não é o quê? Não é tudo, irmãos. As mensagens que foram apresentadas aqui pela manhã pela escola sabatina, se ela, pelo poder do Espírito Santo, não tiveram lugar na minha vida, não adiantou nada. Certo? Então, existe uma preocupação muito grande, irmãos, em nosso coração com relação a isso. A igreja de Deus, irmãos, hoje tem uma missão. E a missão é pregar essa mensagem maravilhosa do Apocalipse 14, a tríplice mensagem angelical. Vocês lembram qual foi a última vez que isso foi pregado aqui no púlpito? Eu não lembro, irmãos. Sinceramente, eu não lembro. Não é? Não lembro porque nós não pregamos. Muitas vezes nós achamos que a pregação do Evangelho seja tão somente, irmãos, a pregação comum e trivial, que é usado pelos nossos irmãos muitas vezes. E que nós não somos diferentes. Sabe? Existe hoje um cuidado muito grande, eu entendo isso, mas nós muitas vezes pregamos tão somente que Jesus salva, que Jesus liberta e Jesus cura e um abraço. É isso aí. E a maioria das nossas mensagens são assim, de púlpito e fora de púlpito, quando nós as ensinamos para as pessoas também. Mas Deus espera muito mais de nós, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do fim, os finais dos tempos. Ou alguém pensa que não? E se nós estamos vivendo o tempo do fim, Deus comissionou essa igreja com uma mensagem especial para o tempo do fim, que começou em 1844, no grande desapontamento, que foi o surgimento dessa igreja. Essa igreja, irmãos, ela não surgiu de um desentendimento de irmãos, ou por outro motivo qualquer. Essa igreja, ela tem uma identidade, amém, irmãos? Nós temos uma identidade. Nós somos o remanescente de Deus. Nós somos o povo de Deus que o Senhor esclareceu, orientou acerca da profecia de Daniel 8,14, quando houve o grande desapontamento e que as pessoas estavam sem saber o que ia acontecer. E agora, Jesus não veio em 1844 ao término da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. E agora o que aconteceu? Mas Jesus esclareceu a um povo
Esse povo especial, que começava uma obra importantíssima no santuário celestial. Mensagem essa que é pregada única, exclusivamente por essa igreja. Você já pregou sobre o santuário celestial para alguém? Você já falou para alguém que existe um sacerdócio celestial no céu? Que existe alguém que está intercedendo por nós? E Apocalipse fala justamente sobre isso. Vamos abrir, irmãos. Apocalipse capítulo 14. Pena que o nosso tempo ele está assim um tanto tomado, mas eu vou correr aqui o máximo que eu posso. Apocalipse 14, verso 6 em diante, diz assim: eu vi o quê? Eu vi outro anjo. Esse anjo ele estava voando pelo meio do céu, tendo o evangelho o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. E esse anjo, esse mensageiro, ele dizia o quê? Dizendo em grande voz: temei a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Amigos, essa mensagem começou a ser pregada, fomentada em 1844, chamando a atenção das pessoas que as pessoas deveriam temer a Deus, mas não é ter medo de Deus. Temer a Deus, por amor, serem obedientes a Deus e aos seus mandamentos. Uma mensagem que foi iniciada naquele tempo e que é tão atual para cada um de nós, não é assim? Nós temos a responsabilidade, guiado pelo poder do Espírito Santo, de chamar a atenção às pessoas, que as pessoas devem temer a Deus e dar glória a Deus. Existe, irmãos, um grande conflito entre o bem e o mal e pela adoração das pessoas. O nosso Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Né? E começa então o juízo. Existem pessoas que caminham nesse mundo achando que não vai haver um juízo. E o juízo começou pelos mortos em 1844, irmãos. E nós temos que informar as pessoas que todos vão passar por pode ser melhor, né? Todos vão passar por um juízo, irmãos. Hoje, juízo investigativo. Daqui a pouco passaremos pelo juízo o quê? Judicativo. E por último, juízo o quê? Executivo. Irmão, mas como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso falar da tríplice mensagem angelical para as pessoas se eu não conheço? Eu só posso passar para as pessoas aquilo que eu conheço. E muitas vezes a minha religião, a minha ligação com Deus, ela é muito superficial. Ela é muito, mas muito superficial. A minha ligação com Deus é pequena. E a gente fica pensando, que esse negócio de mensagem, que negócio de profecia, irmãos, essa é a realidade do cristão. Deve ser. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. E aqui fala que nós temos o evangelho eterno para ser pregado, e ele fala, adorai, né? Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, porque naquele então, no século XIX, estava crescendo o que naquela época? O evolucionismo, irmãos. Darwin, certo? O darwinismo. E era necessário chamar a atenção do povo, chamar a atenção das pessoas, que existe um Deus criador, amém, irmãos? Essa igreja, ela é criacionista. Nós somos criacionistas. Muito embora o mundo esteja bebendo do vinho escarnecedor da grande prostituta, da meretriz, certo? Das mentiras, das doutrinas enganatórias, mas essa igreja tem que colocar essas mensagens em evidência. Até quando o seu filho vai ficar aprendendo que você é fruto que você veio dos primatas? Que você veio de uma grande explosão? Irmãos, nós temos que chamar a atenção das pessoas para essa verdade. E essa primeira mensagem, esse primeiro anjo, ele começa essa pregação lá em 1844, e que é bem atual para cada um de nós. Mas dando continuidade, vem aqui a segunda voz, a segunda mensagem, que diz assim,
E seguiu outro anjo, o segundo, dizendo, o quê? Caiu quem? A grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu Babilônia, irmãos. Quem é Babilônia? Aqui nós não estamos falando da Babilônia física que já existiu, o reinado babilônico. Nós estamos falando, irmãos, da Babilônia mística. Da Babilônia mística. Tá bom. Ali, por favor. Da Babilônia mística que tem dado a beber do vinho da sua prostituição. E que com ela a grande meretriz tem conseguido com que essa mensagem encontre um lugar especial no coração de muitos religiosos, de muitos segmentos religiosos. As pessoas hoje não sabem a sua origem, as pessoas não sabem quem elas são, de onde elas vieram. As pessoas não sabem quando ela morre, o que vai acontecer. Elas são ensinadas que elas morrem ou vão para o céu, ou vão para o inferno. A imortalidade da alma, irmãos, é uma das doutrinas terríveis pregadas por essa meretriz. E Babilônia, irmãos, vai cair. Amém? Babilônia vai cair. É uma profecia. E nós precisamos falar isso para as pessoas. As pessoas estão bebendo desse vinho e o pior de tudo é que muitas vezes nós, por ter ficado cativo em Babilônia algumas vezes, um tempo, talvez, tenhamos essas doutrinas ainda em nosso coração, mesmo não pertencendo à Babilônia. E ele diz aqui essa mensagem pura que nós devemos pregar. Caiu Babilônia, que dava essas doutrinas, essas falsas doutrinas. E Apocalipse capítulo 18, pode andar um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso quando diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade. Aqui fala sobre esse quarto anjo. E a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu o quê? A grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de árvore imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos. Ora, o Apocalipse 18, de verso 1 a 4, fala sobre a queda de Babilônia e, de uma certa forma, faz ali sintetizando a tríplice mensagem angelical. Fala sobre a ideia da queda de Babilônia. E a gente pensa assim: a Babilônia física, quando o povo de Israel ficou preso dentro de Babilônia durante 70 anos, e Deus usou então a Ciro, o Medo-Pérsia, com um edito dizendo: sai dela, povo meu. Ou seja, que existiam filhos de Deus presos, cativos ali em Babilônia. Mas Ciro, usado por Deus, falou assim: sai de Babilônia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos dos povos, muitos que ali estavam, não saíram. Sabe por que não saíram para vir para Jerusalém, para voltar para Jerusalém? Porque eles estavam acostumados ali em Babilônia. Babilônia estava muito bom, sabe? E que me dá tristeza, e que a gente faz uma análise, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, é que talvez nós sejamos igual aos nossos irmãos da época. Nós estamos felizes com Babilônia, irmãos. Nós estamos felizes em viver nesse mundo. Porque quando eu não prego a mensagem, quando eu não abrevio a volta de Jesus, falando de tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu quero dizer que eu estou feliz aqui. Eu quero que Jesus volte não daqui a 5 anos, 10 anos. Eu quero que Jesus volte daqui a 50, a 100, a 200 anos, porque a minha vida aqui em Babilônia está muito boa. Eu tenho meu emprego, eu tenho dinheiro, eu divirto, eu brinco, eu curto. E eu não quero que isso termine. Eu não quero. Não é assim não, irmãos. Você pode não falar, mas a sua vida diz isso. Condiz com isso que eu estou falando.
Porque você não está incomodado. Você não abre a boca para falar de Jesus para as pessoas. Você lembra a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você lembra a última vez que você abriu a Bíblia para um amiguinho seu, para um colega seu, para um vizinho seu, para um colega de trabalho e você falou de Jesus para ele? Você lembra qual foi a última vez que você falou de futebol, da novela, do artista, da moda? Você lembra? Ah, isso você lembra. Eu lembro. Porque é um assunto comum, cotidiano, entre os nossos dias. Ter, ser, buscar, continuar vivendo. Continuar vivendo é muito bom, irmãos. Eu não prego contra isso, não. Mas eu não posso de maneira nenhuma esquecer o compromisso que eu fiz com Deus. E o compromisso que eu fiz com Deus foi de falar do amor de Jesus e dessa missão. Caiu Babilônia. A terceira mensagem angelical diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, está lá em Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fonte de sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos, dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A terceira mensagem, uma mensagem especial, que fala sobre o selamento, irmãos. O selamento do povo de Deus. Esse povo, né, que está sendo selado. Nós estamos sendo selados. Né? O julgamento vai passar por nossas vidas também. Se existe o selo da besta, existe o selo de Deus. E as pessoas ficam aí falando um monte de coisas que não conhecem, dizendo que o selamento da besta é um chip que vai ser colocado aí na mão, sei lá, né, no corpo. E eu e você, nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o selo de Deus está lá em Ezequiel 20, 12, que diz que é o selo de Deus, é a guarda, é a obediência ao nosso Deus, a guarda do sábado. O povo de Deus está sendo selado. Um sábado que muitas vezes podemos pregar, mas podemos não viver isso. Isso é duro, irmãos. Isso é duro. Uma vez eu ouvi isso de um líder da igreja que se afastou da igreja. Sabe? E um dia eu falei para ele: poxa, mano, você conhece, né? Você conhece a nossa mensagem? Ele falou para mim: mano, me perdoe, mas vocês pregam um sábado que vocês não guardam. Duro ouvir isso. Podemos generalizar isso? Não. Mas há verdade nisso? Há verdade nisso. Porque nós, irmãos, por estarmos em Babilônia, por estarmos felizes aqui em Babilônia, nós queremos achar brechas na lei. Nós queremos achar brechas na lei. E você ainda escuta alguns falarem assim: ah, eu não acho que isso é tão importante assim. Eu acho que isso não tem nada a ver. O não tem nada a ver entrou na igreja assim de uma maneira, sabe, terrível. Não estudamos mais a Bíblia como nós estudávamos. Eu estou falando um relatório triste e não estou generalizando, tá bom, irmãos? Não estou generalizando. Mas não estudamos mais a Bíblia como devíamos. A lição, que é o estudo didático da Bíblia, nós também não estudamos mais como nós estudávamos. Tanto é que hoje, se você apresenta uma lição geral aqui, se 2 ou 3 comentarem é muito, o restante fica quieto. Não é porque são envergonhados, não. Tem um grupo de envergonhados também, né? Mas tem um grupo que nem abriu a lição. Entendeu? Nós não oramos mais, não conversamos mais com Deus. E se eu não estudo a Bíblia, se eu não faço a lição, irmãos, como é que eu vou ter desejo de falar desse Jesus para as pessoas? Mas o seu emprego, as suas atividades escolares, faculdade, as suas atividades extra, você mantém ali.
Se possível, cada dia melhor. Briga por isso, luta por isso. Fica sem dormir, perde noites pensando. Mas e a missão, irmãos? O que você tem feito pela missão? Como é que você vai, quando Jesus voltar, você vai falar o que para Jesus? Você vai falar o que para Jesus com relação à missão? Eu gostaria de analisar com vocês 4 lâminas importantes. Eu já estou quase terminando, porque eu sei que o tempo é mais cedo. Eu gostaria de pedir para pôr ali. Primeiros escritos. Diz assim: os santos recebem coroas e harpas. Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosa coroas, sendo uma para cada santo, com o seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Amém? Olha só, você vai ganhar uma coroa. Você e eu, nós vamos ganhar uma coroa. Sabe quem vai dar essa coroa? É Jesus, irmãos. Não é qualquer anjo, não. É Jesus que vai pegar a coroa e vai trazer até nós, vai colocar sobre a nossa cabeça. Que privilégio. Que privilégio. Mas todo privilégio implica em responsabilidade. Vamos lá. Sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroa muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham o quê? Poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua. Olha aí. Além da coroa, na sua coroa, rei, vai ter também estrelas. Uns mais e outros menos. Mas o Espírito de Profecia, a senhora White fala aqui que todos estavam satisfeitos. Amém? Não, insatisfeito não vai para o céu, não, irmão. Insatisfeito não vai para o céu. Quem está com Babilônia no coração não vai para o céu. O problema é que muitas vezes nós saímos de Babilônia, mas Babilônia não saiu da gente, de nós, de mim. Eu continuo usando a mesma vestimenta que eu usava em Babilônia. Eu continuo cantando as músicas de Babilônia. Eu continuo comendo as comidas de Babilônia. Mas eu quero morar em Jerusalém. Ou uma coisa ou outra. Mas isso não tem nada a ver, né? Me lembro que um dos meninos do projeto, ele cortou o cabelo. Aí ele fez um monte de desenho aqui na nuca, né? Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, e aí, diretor, gostou? Eu falei, rapaz, eu gostei muito não, entendeu? Mas você cortou, né? É o seu gosto, mas eu não gostei muito não. E ele falou assim, mas você acha que isso tem algum problema com relação ao cristianismo? Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, vai ser difícil as pessoas te identificarem como um cristão dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu falei para ele. Eu vou nesse barbeiro que você cortou o seu cabelo. E eu vou fazer igual. Aí ele, o senhor? Eu falei, eu vou fazer igual. E sábado eu vou pregar na igreja assim. Não, o senhor não pode. Eu falei, por que eu não posso? Não vai pegar bem. Ué, não vai pegar bem? Por que não vai pegar? Eu não vai pegar bem. Você pode e eu não posso. Eu também posso. Na verdade, nós não podemos. Certo? Ah, então a gente não pode acompanhar a moda? Pode. Desde que a moda, ela não interfira na sua personalidade, no seu caráter e na sua presença como um cristão. E aí você deve pedir orientação a quem? A Deus. Certo? Nós somos um povo diferenciado. Eu não posso beber o que bebi em Babilônia. Eu não posso comer o que eu comi em Babilônia. Certo?
Vamos lá, próximo. A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas ou será brilhantada por poucas pedras preciosas, de acordo com o nosso próprio procedimento. As estrelas nas coroas, elas simbolizam as almas, né, preciosas, salvas por Cristo Jesus, mas que você e eu, nós fomos o quê? Instrumento de salvação. Nós entendemos que a salvação das pessoas, você pode trabalhar de maneira direta ou indireta. Eu dou estudo bíblico para uma pessoa, e ela vem e entra na nave da igreja, ela é abraçada pelo diácono. O diácono está colaborando com a salvação dela? Isso é uma salvação indireta. O professor da escola sabatina, a recepção, a diaconisa, todos estão trabalhando em função da salvação daquela alma. Mas de maneira direta, eu fui lá, né, e dei estudo para a pessoa, orientado pelo poder do Espírito Santo. Próximo. Esse texto é um texto preocupante. Ninguém, ou seja, não haverá o quê? Ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se, olha só, se entrardes ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso... Opa! Esse texto aqui é... Oi? Não entendi. Esse texto aqui é forte, não é? Então, se eu entrar ali, Marcelo, é porque tem alguém lá dentro que entrou também, porque eu fui instrumento na salvação dele. Nesse grande encontro no céu, você encontrará pessoas que te procurarão e vai falar para você: Leandro, você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque naquele dia você foi lá em casa, você orou comigo, você deu estudo bíblico para mim, você me fez conhecer a Cristo Jesus. Vocês deram para entender isso aqui? Só vai entrar no céu quem buscou abraçar essa missão de salvação. Opa, complicou, né? Talvez tenha complicado para alguém. O que eu tenho feito nesse tempo que eu encontrei a Cristo Jesus? Do meu batismo, do meu relacionamento com Cristo até agora, quantas pessoas eu falei do amor de Jesus? Quantas pessoas eu alertei sobre a tríplice mensagem angelical? Essa mensagem, irmãos, ela vai alcançar o seu alto clamor. Pelo poder do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus derramar a chuva, não é a chuva que vai cair daqui a pouco, não, irmãos. É a chuva serôdia. A primeira chuva foi a chuva temporã. Agora vai ser a chuva serôdia, que vai nos dar o poder para clamarmos em alta voz: caiu Babilônia, sai dela, povo meu, sabe? E quando Deus fala assim, sai dela, povo meu, sabe o que significa? Que Deus tem seus filhos espalhados em todo o segmento religioso, amém, irmãos? Mas que eles precisam de uma voz de advertência, essa voz que está emudecida, essa voz que está calada, que está dentro do nosso coração, e que nós não falamos absolutamente nada para o nosso vizinho, para o nosso parente, nem para os nossos familiares. É mistério, irmãos, uma decisão nossa. A decisão de dizer: Senhor, até aqui eu descansei. Até aqui eu estava de férias. Mas, a partir de agora, me torna, Senhor, um verdadeiro missionário em Tuas mãos. Eu quero me colocar em Tuas mãos. E nem sempre ser missionário, irmãos, é tão somente dar estudos bíblicos. Você pode ser aquele que dá um abraço, aquele que leva o instrutor bíblico. Você pode ser aquele que ora. Você pode ser aquele que serve, aquele que ajuda, mas que apresenta Jesus para as pessoas. Nós vamos ter um louvor especial.
Após o louvor especial, nós vamos fazer uma oração por aqueles que querem se colocar nas mãos de Deus para serem verdadeiros missionários. Amém.